Mais um vídeo para o canal Teologia, Bíblia e Doutrina da Igreja. E hoje irei fazer o review do livro Surpreendidos pela Verdade, do professor Eduardo Faria, da Patris, de pastor protestante à Igreja Católica. Bom, rapidamente, quem não conhece o professor Eduardo Faria, ele foi pastor presbiteriano durante 10 anos. Depois que veio estudando, foi estudando e se aprofundando na patrística, ele viu que a igreja primitiva era a igreja católica. Então, ele largou esses 10 anos de ser pastor e se converteu à Igreja Católica em 2020. Esse livro aqui, ele é muito interessante. Ele tem 150 páginas mais ou menos. Uma leitura bem fácil. E ele, além do testemunho dele, de como ele se converteu, também tem uma parte da esposa dele, ele também faz um pouco da apologética. Aqui, os estudos da defesa da fé católica, bem como também alguns trechos dos pares da igreja, tem alguns temas como Santos, Maria, Eucaristia e alguns trechos bíblicos que ele vai falando que nova representatividade agora quando ele é católico. Eu vou apresentando aqui rapidamente. Bom, essa capa com a Jesus Eucarístico, surpreendendo pela verdade. E outro detalhe, o, o dono dessa editora Pátria também é um ex-protestante que se converteu ao catolicismo. Interessante isso. Aqui é o sumário. Ele é surpreendido pelas chamadas, dúvidas, unidade, Eucaristia, motivos da ternura. Segunda parte, diferenças significativas entre o protestantismo e o catolicismo. Aí o questionamento dele aqui. A patrística aponta para o protestantismo. A Bíblia me tornou católico. E no final aqui o epílogo e a bibliografia. Aqui na apresentação tem um trecho do São Gil Antônio Moreira, que é o arcebispo de Juiz de Fora. E o prefácio, nada mais, nada menos do que Scott Hahn, que ele fala aqui que ele, quando soube da história, encontrou o Eduardo Faria, ele se via no espelho. Porque as histórias deles são bem parecidas. Os dois eram pastores presbiterianos e se converteram através do estudo. E Scott Hahn tem muitos livros bons. Recomendo O Banquete do Cordeiro e Todos os Caminhos Levam a Roma. Bom, aqui é o prólogo. Ele começa a falar como que foi o início dele no presbiteriano. Ele é presbiteriano. Essa parte aqui começa surpreendidos pelo chamado primeiro encontro com a fé protestante. Ele vai falando aqui toda a história dele, como que foi. Aí algumas indagações que ele tinha lá e que eles falam da gente. Né? É verdade que a primeira igreja surgiu foi a Igreja Católica? Não, não é verdade. A igreja no Novo Testamento é chamada Igreja Primitiva, por ter sido a primeira não ter nenhum nome especial. Enfim, é o que ele aprendeu quando era pastor, os veteranos calvinistas. Aqui já vai começar as dúvidas que ele tinha. Interessante que ele cita quatro momentos para ele se converter. Um dos momentos foi que um casal iria casar na igreja dele, presbiteriano. Eles eram batizados, tinham batismo católico. Aí, eles não aceitam o batismo católico, como nós aceitamos o batismo deles. Aí o homem, o noivo, né, aceitou de boa fazer o batismo e a mulher não, falou, não, eu sou batizado, eu não quero me batizar, e ele com todos os argumentos, querendo falar. Aí, quando ele foi investigando, viu que
que os primeiros padres da igreja, o batismo, que ele achava que o batismo era inválido, quando foi ver, é que o batismo era realmente válido, e inclusive que o batismo da igreja deles era aceito na nossa. Aí ele começou a ter dúvidas e foi investigar. Aqui, a Eucaristia, surpreendida pela Eucaristia, o banquete do amor retorna à casa paterna. O sacrifício do corpo e do sangue de Cristo é um dos maiores tesouros da terra, ao mesmo tempo um dos temas mais mal compreendidos por aquele fora da igreja. Ele vai falando tudo aqui sobre a Eucaristia, que é a investigação dele, que o São Justino Martin, no ano 115, já falava da Eucaristia. Ó, não tomamos essas coisas como pão ou bebida ordinária, mas de maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus. Surpreendidos pelos motivos, aqui ele vai explicando os motivos que ele se tornou católico, porque tudo de um bom protestante anseia só por ser plenamente alcançado na Igreja Católica, porque a Igreja Católica ordena a nossa vida, por causa da Nossa Senhora, do Papa, dos santos. Aí ele vai falando aqui os argumentos porque ele se tornou católico. Interessante. Surpreendido pela ternura divina. Aqui já é o relato da esposa dele, que no começo ficou reluzente, mas depois falou onde, pela felicidade dele, onde ele ia, ela ia e se converteu também, juntos. Bem legal também esse testemunho dela. Aqui ele já começa a falar umas apologéticas. Ele vai falando das diferenças significativas entre protestante e catolicismo. Ele vai falando tudo aqui, essas diferenças. Aqui ele faz um questionamento sobre se a patrística aponta para o protestantismo. Aí aqui ele vai falando: a Bíblia me tornou católico, os versículos que ele nunca viu, que agora como um católico teve outros entendimentos. Aí vai falando e no final ele tem uma parte sobre Santa Teresinha. E falando que Santa Teresinha foi muito importante para a conversão dele também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste review. O livro é muito bom, além de você ver a história de conversão dele, do Eduardo Faria, do professor Eduardo Faria. Aqui ele te ensina muitas coisas da apologética, de defender a nossa fé, como que ele faz no curso dele Catolicismo Blindado na internet. Então não só o livro para você ver a conversão dele, mas também para poder aprender cada vez mais sobre a igreja, como ele faz no seu canal. E se gostou desse vídeo, deixa o seu like, curta e compartilhe para que mais pessoas possam se inscrever. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E viva Cristo Rei!